Lisa, tudo bem? Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. O sol está entrando. Já convidei o Thiago. Vamos lá, convidar o Thiago. Espera aí. E aí, Thiago? E aí, Luciano, boa Galera, noite, meu amigo. tudo ótimo. O pessoal está entrando ainda. A Tranquilo? live começa agora às 20 horas. Já são 20 horas mais um minuto. Não sei se no teu também Também. é. Temos 11 pessoas, sejam todos bem-vindos. E mais uma live. E falando sobre mercado imobiliário. E dessa vez, a gente está com uma das maiores feras do mercado imobiliário, do ramo de pesquisas de demanda. Thiago Jung, CEO da Alphaplan, uma empresa que tem foco no mercado imobiliário e em pesquisas de demanda. É uma empresa conhecida no mercado do Sul e Brasil afora também. São mais de 1 milhão de projetos orientados. Na verdade, mais de 1.000 projetos orientados, mais de 1 milhão de entrevistas. São 7 bilhões de estudos por ano e são mais de 250 mil unidades lançadas sob a orientação da Alphaplan. É um prazer enorme te ter aqui nessa live, Thiago Jung. Meu amigo Luciano, eu que agradeço. Olha, feliz da vida aí da gente poder se rever, né? A gente fala toda hora, mas É se verdade. rever agora na live é tão bom também. Então, tá com esse teu público aí tão seleto, pessoas aí que vivem, respiram o mercado no dia a dia, né? A gente fica feliz em poder aí trocar uma ideia, né? Poder conversar um pouco sobre o que a gente vem fazendo há muito tempo, né? Como bem tu falou aí, os números da Alphaplan, a gente foi, graças a muito suor, né, muito tempo, né, muita experiência, muita estrada aí, percorrida, muitos voos, né, também voados aí, a gente realmente chegou num patamar aí de ter a bênção, né, até de ter orientado aí mais de 1.000 projetos, né, então é uma marca para a gente bastante importante, uma empresa que se consolidou exatamente nessa orientação no mercado nacional, nessa orientação para os incorporadores, urbanizadores, né? Enfim, a gente tem essa característica de não somente fazer o estudo de mercado, não somente, né, fazer o estudo e a pesquisa, que é a demanda principal hoje, né, dos investidores, né, dos desenvolvedores imobiliários, mas também fazer toda essa orientação à luz do que a gente enxerga, né, à luz do que a gente depreende de know-how dessas entrevistas, né, desses estudos de mercado, e ali a gente consegue trazer muito conhecimento que pode auxiliar os incorporadores aí a lançarem empreendimentos com mais qualidade, mais estruturados, né, para esses mercados que eles vão atuar. Enfim, a gente vai ter um bom tempo aí para discutir sobre isso, mas só para trazer um pouquinho desse DNA da empresa, né, e que a gente vem muito dessa escola aí de ter o entendimento sempre da demanda, né? O mais importante para a gente, até a gente brinca, né? Combinar com os russos, né? Ou seja, poder o que o Garrincha É falava, né? Então, eu já sou verdade. meio antigo, também falo sobre isso. Então, a gente vê essa questão aí de nesse critério de sempre entender o que está na cabeça do consumidor, né? Não ter nada pasteurizado, não ter nenhum estudo pronto, né? A gente não tem relatório pronto, não tem BI pronto, né? O nosso estudo é sempre um estudo com opinião de quem vai comprar um imóvel, de quem está procurando imóvel, de quem está interessado em comprar o imóvel. Então, basicamente é isso assim que a gente se coloca, né? Ou seja, o nosso DNA está em ouvir as pessoas, está no entendimento do raciocínio humano, né? Do comportamento humano aplicado aí ao nosso mercado imobiliário, que a gente já está há bastante tempo também, né? Legal. Só para lembrar o pessoal aqui, o Thiago foi meu colega na Cirela há o quê? Uns, sei lá, 15 anos atrás, quase, né, Thiago? É verdade, é Tu verdade. trabalhava, eu era gerente da região metropolitana
A gente gerenciava todos os lançamentos de estoque da Metropolitana, da GPA, e o Thiago era da inteligência de mercado. A Cyrela tinha dentro dela, eu acho que as grandes empresas têm até hoje um núcleo, né, de inteligência de mercado. E tu nasceu ali, né, Thiago? Nasceu, o teu DNA, na verdade, vem desde lá, né? Ele já vem antes até, Luciano, que é já em crédito imobiliário. Então, eu já estava no mercado imobiliário, olha, mais de 20 anos aí, eu acho que bem mais de 20 anos, na realidade, mercado imobiliário. Aí depois, na Cyrela, eu já vinha trabalhando com inteligência de mercado, daí foi para mercado exterior, para trabalhar com exportação, importação, mas sempre nessa área de inteligência já. E as incorporadoras, em determinada época, ali, vamos dizer, a partir de 2005 para frente, principalmente depois de 2009, as incorporadoras, as maiores, começaram a abrir suas áreas de inteligência de mercado. Sim. Foi lá que a gente se conheceu, né? Então, eu fui para uma área que já estava até se estruturando, já tinha um histórico, a gente melhorou essa área, ampliou ela. São Paulo depois deu muito apoio, então a Cyrela foi uma escola bastante importante, principalmente para o processo, para conhecer o processo de incorporação como um todo. Né? Ter um entendimento de como é que busca uma área, de como compra uma área, né? Toda essa dificuldade que a gente tem desde que surge uma oportunidade de negócio, como entender essa oportunidade de negócio, como viabilizar ela, até lá o finalzinho, quando a gente entrega a chave na mão do cliente. Né? Então, é muito rico nessa experiência, foi muito rica essa experiência nesse sentido, né? Para entender todo o processo. E parte dessa relação aí, saudosa aí contigo, né? Exatamente nas vendas ali, tendo aqueles resultados maravilhosos que vocês faziam ali, então, e que fazem hoje, né? O que tu faz hoje na tua empresa, né? Nem vamos falar das brigas homéricas que nós tínhamos na reunião de segunda-feira, de portas fechadas. Ótimo. As brigas eram incríveis, né? Tiago, antes de entrar na pergunta, eu quero antes de entrar direto aqui com os dois pés, te judiando com as perguntas, cumprimentar o pessoal aqui, os últimos que entraram, enfim, a Nessa, a Ju, o Luiz Fernando, o Marcelo, conhece o Marcelo? Opa. O Beto, o sócio, o Diego lá de Santa Catarina. Diego, seja bem-vindo. Enfim, a Cris, o Wagner, esse é meu filho, Wagner da Dalla Santa. Criei desde pequenininho, gerente hoje da Dalla Santa, fazendo um trabalho incrível no litoral. Wagner é referência como gestor de produtos, né? As gurias do Events, aqui é a Elizabeth, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, antes de falar sobre esse assunto, eu gosto só de lembrar sempre o seguinte: o nosso mercado, o incorporador imobiliário quase precisa ser uma pitonisa, né? Precisa prever o futuro, precisa ser um futurista, futurólogo. E eu vou mais longe, mais do que futurista, ser um nexialista, isto é, aquele que prevê o futuro mas aquele que prevê as correlações desse futuro, o que vai acontecer lá, esse é um nexialista. A pesquisa de mercado, não sei se ela vai tão longe, né? Mas ela é importante, e eu acho que essa é a palavra-chave aqui dessa pergunta, Tiago, e essa provocação é a importância. Qual é a importância, a relevância, o sentido de uma pesquisa de demanda para que eu possa lançar? Eu trabalho com desenvolvimento imobiliário, eu dou consultoria para mais de uma dezena de empresas, tanto para lançamento para os seus estoques. E, por vezes, eu sou chamado em reunião de diretoria, no conselho da empresa, para dar a minha visão do mercado. Né? Inclusive, a gente fez um projeto junto há pouco tempo, né? Que foi uma das minhas provocações. Poxa, a gente está com dúvida, vamos chamar o Thiago para nos ajudar. Thiago, qual é a importância, a relevância, a necessidade de uma empresa contratar uma consultoria de demanda, que é a tua empresa, a Alphaplan, né, para um lançamento imobiliário? O principal ponto, Luciano, assim, que eu sempre falo, eu sempre reforço isso assim, em relação ao estudo de mercado, né? Vamos chamar pesquisa ou estudo de mercado. O primeiro ponto dele é minimizar risco. Vamos pensar isso. Né? O primeiro ponto é mais um indicador, tu usou bem essa palavra, mais um indicador. Né? Ele não é uma espada da verdade, né? A pesquisa ela vem para orientar o incorporador. E, nesse sentido, o primeiro passo, né, que ela tem de relevante, vamos chamar assim, né, de diferencial, é isso. É defender o capital do investidor. Né? Esse que é o entendimento. Né? O poder trazer o que é a realidade que se aponta para o mercado, porque quando eu estou depreendendo ali a opinião do consumidor, é o que ele pensa em fazer no futuro de 6, de 12 meses. Então, o que está na cabeça desse consumidor, o que ele está pensando, quais são os drivers hoje de decisão de compra dele,
eles têm que ser convertidos no primeiro momento para a gente defender esse investimento inicial, ou seja, né, minimizar esse risco do lançamento imobiliário. Então, o principal ponto é a segurança, vamos chamar assim, né? A gente, para ter a pesquisa de mercado, para ter o estudo de mercado, o primeiro ponto é a segurança que a gente traz aí, é mais um item, mais uma sondagem, vamos dizer assim, né? Tu vê, muitas vezes, por exemplo, a engenharia, né, está acostumada a fazer sondagem de um terreno, por exemplo. Eu preciso saber qual é a qualidade daquela área, né? Se tem um afloramento de água, se tem pedra embaixo, né? Tem terrenos que a gente sabe que tem que estar explodindo lá para poder fazer, né, a fundação. Sim. Então, imagina, a gente faz isso, né? Para engenharia já é corriqueiro fazer uma sondagem de uma área. Muitas vezes os aspectos, e muitas vezes a gente vê isso, os aspectos não vistos do mercado, eles são definidores depois dos produtos, definidores da dinâmica de um lançamento, né? Então, por mais que a gente esteja anos no mercado, né, que conheça aquele mercado, que tenha o perfil de, olha, eu entendo o mercado, sei utilizar esse meu know-how muito bem, né, tenho um feeling muito bom, isso tudo é muito positivo, né, isso faz as empresas crescerem. Mas se hoje existe, né, se a gente tem como lançar mão de utilizar a ciência, vamos chamar assim, né, utilizar um estudo de mercado feito com o consumidor, onde o consumidor vai opinar sobre o teu empreendimento, vai opinar sobre aquilo que tu está pensando, se eu tenho essa chance de testar isso antes de lançamento, é mais um indicador que vai potencializar o teu empreendimento, vai melhorar a tua dinâmica, né? Então, nesse primeiro ponto é a segurança, né? Então, aqui a gente já está falando mais até de estudo quantitativo, que é o principal estudo que se utiliza hoje, o estudo quantitativo para mensuração da demanda, né? E ele tem muito aspecto qualitativo, Luciano. Então, a gente fala assim, mas é uma quant de demanda, né? Eu vou olhar ali só a estatística, né? Eu vou olhar só esses números, são dados secundários. Não tem nada a ver com dado secundário, né? Eu vou captar isso diretamente com o consumidor interessado em comprar entre 6 e 12 meses, por exemplo, né? E quando eu falo consumidor, pode ser o consumidor final, pode ser o investidor, pode ser o medical, né? Pode ser um médico, né? Querendo comprar um medical center, por exemplo, querendo comprar consultório, né? Pode ser senior, né? Pessoas mais 60, mais 70, né? Pode ser um senior residence. Então, o público final vai ser entrevistado. A gente leva uma hipótese básica a teste, que é a hipótese do incorporador, né? Então, ele pensou lá, desenvolveu, por exemplo, um empreendimento até certo momento e quer levar isso a teste a mercado. A gente consegue trazer todos esses aspectos qualitativos também. Então, por exemplo, eu sei avaliar numa pesquisa quantitativa de demanda, começo lá pela localização. Começo entendendo a localização, se a localização hoje, o que ela tem de atrativo, o que gera nessas pessoas de atrator, né, no sentido de movimentar aquela pessoa para comprar na região, ou daqui a pouco se afastar, né, olha, aquela região não acho tão boa. Bom, então vou precisar de um conceito muito bom para poder puxar essa localização para cima, que as pessoas entendam o todo, por exemplo, né? Então, ali dentro também desse estudo a gente consegue olhar não só o conceito geral, mas também o conceito específico na infraestrutura, por exemplo. Então, isso é uma discussão, né, Luciano? A gente tinha muito sobre isso. Pô, comercialmente eu quero colocar uma coisa, mas daqui a pouco é diferencial de fato para aquele mercado, né? Daí tem a briga com a engenharia. Pô, mas é custo, né? Eu vou colocar mais uma infraestrutura, ela de fato ela cria valor. Então, a pesquisa ela pode fazer esse teste e faz muito bem isso. O estudo quantitativo ele se presta também demais para isso, para a definição aí de infraestrutura, por exemplo, dos empreendimentos. Muito a gente vê isso, né? Então, foi engraçado, a gente vê demais acontecer, por exemplo, o rooftop, né? O rooftop está hoje, né? É um movimento, né? Todo mundo colocando rooftop. É uma infraestrutura desejada, mas a gente testou, por exemplo, isso foi no interior, numa cidade do Nordeste, tá? Onde a questão do rooftop. Surgiu lá o rooftop para ser testado e não foi o diferencial. Não foi o diferencial. Naquele momento não foi. E né? Então, a gente está testando um público de uma renda um pouco mais alta e também com mais idade. Então, era quase um senior, vamos dizer assim. E a gente está testando infraestruturas e apareceu, por exemplo, nesse caso, que tinha um espaço, lá não era bem um hobby box, mas era uma vaga na garagem que foi reservada ali para pequenos hobbies, para o sujeito fazer um concertinho ali, fazer alguma coisa, e essas pessoas tinham saído de casas. Elas estão saindo de casas, elas estão procurando apartamentos. Então, aquela pessoa lá, sujeito com mais idade, onde os filhos já não estão mais em casa, né? De vez em quando vêm os netos. E o que o sujeito gostava? Ele gostava de ter a garagem dele. Então, a infraestrutura lá embaixo, lá na garagem, né? Um negócio que a gente não deu muita bola no início,
surgiu como um item de infraestrutura desejado. Então, vem muito aspecto qualitativo em uma quantitativa. Tá? E isso ajuda demais aí a poder desenvolver todo o projeto. Né? Tem muita coisa na cabeça, né, Thiago? A gente vê e a gente conversa com vários empresários e uma das coisas que a gente respeita muito, eu sempre respeitei muito e todo o meu time acaba indo nessa ideia, é de respeitar muito a cultura do empresário. A empresa tem muita cultura dele, tem muita coisa que é da cabeça dele, entendeu? E ele tem por certo, e eu até brinco com o pessoal, bom, se isso é muito do coração, vamos fazer. Porque um componente da incorporação é o que está no coração do incorporador, né, do loteador imobiliário. Mas nem tudo que ele está imaginando cabe ali. Né? Às vezes o cara quer uma quadra de beach tênis e não é, uma quadra poliesportiva. Então, isso na pesquisa fica claro. Dados não mentem, né? Dados não mentem. Eu me lembro que a gente veio lá e nós lançávamos na Cirela e a gente participava de reuniões juntos lá. Aquelas que a gente brigava muito, lembra? Nas reuniões sempre aparecia, poxa, a gente comprou um terreno errado. Faz qualquer produto que resolve. Lá atrás eu me lembro que por vezes acontecia. Tu lançava qualquer coisa, se resolvia. Tu vendia bem. Agora o grau de tecnicidade, o grau de acerto, o grau de especificidade é muito grande. Se tiver alguma possibilidade de dar errado, ele vai dar errado. Sem dúvida nenhuma. Então, este cuidado, esse primor, né? E eu volto de novo ao assunto inicial. O time técnico faz toda a diferença para diminuir significativamente a curva de aprendizagem. Né? Essa curva de aprendizagem, porque o erro na construção civil custa muito caro. Né? Lançar um produto que micou, tu não consegue mais voltar atrás. Perfeito. Tu não volta. Nem sacrificando o preço, tu volta atrás. Né? Nem baixando o valor. Baixa 20, 30, 50, 100 mil reais e mesmo assim não vende. Perfeito. Por quê? Porque ele micou. Então, é um negócio que o incorporador, às vezes, ele acaba não entendendo. A nossa consultoria vai muito nessa ideia, né? Respeitando a cultura do incorporador, sim, mas tentando largar algumas iscas. Olha, quem sabe se a gente for por esse caminho aqui não seria melhor? Quem sabe se a gente for por aquele caminho? Porque no final do dia, o filho é dele, né? Exatamente. Luciano, que tu tocou, esse ponto é muito importante. Isso tem a ver com o que a gente começou a conversar, que era minimizar o risco. Essa parte de não vender, até surgiu muitos estudos, uma época, a gente até faz alguns estudos assim, estudos de não compra, vamos dizer, né? Para entender a não compra, os não compradores, as parcelas de não compradores, né? Então passou lá no meu plantão, ou eu tive acesso a mails de pessoas que não compraram, e a gente pode ir atrás e conversar com essas pessoas para entender, né, o porquê da não compra, ali, o que houve, eventualmente atendimento, negociação, ou produto mesmo, né? Enfim, não estava procurando aquele tipo de produto. Mas o que a gente vê é o seguinte, os estudos eles podem ajudar um pouco nisso, nessa parte de não compra, mas efetivamente o estudo de mercado ele é antes, ele é para concepção. Depois a gente até brinca, a fisioterapia de um empreendimento imobiliário, depois que ele não deu certo, É verdade, muito, não acerta não. É muito. Não acerta. Não, né? E o melhor é para o próximo, né? Na realidade sempre foi isso, né? A gente, por mais que a gente tenha algumas saídas, às vezes alguns mercados eles se reposicionam muito bem nisso, e a gente tem até alguns cases sobre isso, mas o normal é isso, né? Não tem muito, o caminho é dolorido, depois o caminho é da venda pelo preço mais baixo, né? E acaba tendo essa questão, né? E a precificação também, tu tem mais confiança para precificar. Uma das coisas mais difíceis, aliás, deixa eu falar aqui, acabou de entrar a Veri, nossa diretora-mor e mãe também, né, de uma das empresas que a gente atende, e a gente está casualmente precificando um produto, né, Veri? Estamos colocando, precificando, voltou a tabela. É difícil de fazer isso, né? Por quanto nós vamos vender? Salvado os pressupostos, contado tudo, com resultado. Quanto tu vende o produto, né? Não é tão óbvio assim, não é tão lógico assim para precificar. Então, de novo, se tu tiver um conjunto, um blend de informações que te ajudam a chegar a essa conclusão, é muito mais fácil, a vida fica muito mais fácil, o incorporador se sente mais compelido a não só fazer isso, mas ir para o próximo também, né? Sem dúvida nenhuma. Tiago, deixa eu avançar aqui, que eu tenho umas 18 perguntas para fazer para ti, o tempo é curto, tá? Mas, bom, a gente falou aqui, então, da importância da pesquisa de mercado. A gente deu uma olhada para aqui. Deixa eu só cumprimentar o Michael, que acabou de entrar. Seja bem-vindo, o grande Michael, está com lançamento
no litoral lá. Chegou nossa diretora, estava no Summit, né? A Daia estava lá no Summit buscando informações lá para nós, lá no Summit, né? Fez bons contatos, aliás. Seja bem-vinda, Daya, Cleuzinha, minha prima linda. Enfim, pessoal, vamos lá. Agora a palavra é desafio, tá? Desafio, a palavra de ordem é desafio. Thiago, por falar em desafio, quais são os principais desafios que uma incorporadora, loteadora, ela vai enfrentar ao entrar no mercado? Vamos considerar que eu estou saindo de uma cidade indo para outra, Legal. de uma região indo para outra, de um estado indo para o outro. Quais são esses desafios? E a gente pode olhar de maneira macro, mas os nossos ouvintes depois vão enquadrar ele na sua realidade, né? Sim. Quais são esses desafios que o incorporador e loteador imobiliário enfrenta ao ir para uma região que ele não conhece? Perfeito, Luciano. Ótima pergunta, porque a gente lembra de novo da Cyrela, né? Então, o principal ponto é sempre respeitar muito a cultura local, né? Isso é muito forte. Então, a gente vê que quando o incorporador, mesmo fazendo um bom produto, né, na sua praça de origem, vamos dizer assim, onde ele domina aquele campo, onde ele domina e entende, por exemplo, as concorrências que ele está sofrendo, né? Aquilo que ele tem de competidor de fato, aquilo que não compete com ele, ou seja, ele tem um entendimento completo daquele mercado, faltando, óbvio, que se não tem a pesquisa de demanda, ele acaba tateando e tendo, por exemplo próprio e a dinâmica que o mercado está acontecendo, vai levando ele para frente, né? Mas em mercados novos isso fica mais difícil, né? Então a gente vê incorporadores que já têm um posicionamento consolidado em determinadas praças, tentando entrar em novas, né? O principal ponto é ter primeiro, né? O primeiro ponto é saber para quem vender. A gente olha muito para a concorrência, então eu olho muito, né? Às vezes acontece isso. O incorporador olha para determinado mercado e vê, poxa vida, mas lá venderam a 23 mil, a 80 mil reais o metro quadrado, né? Deixa eu olhar para essa praça que deixa eu entender o que está acontecendo, se eu consigo me inserir também, né? Ou daqui a pouco tem uma dinâmica de um determinado prédio, um determinado lançamento, alguma faixa de lançamento está vendendo muito bem, deixa eu olhar para esse mercado. Ok, pode ser que seja um nicho. Aqui a gente nunca chama de nicho aquilo que está indo muito bem ou que não tem ninguém ofertando, por exemplo. A gente chama de pré-nicho. Porque o que é um pré-nicho, né? O que é isso, né? Pré-nicho para mim é o seguinte, onde pode ser que tenha uma oportunidade imobiliária. Para eu saber se tem oportunidade imobiliária, primeiro eu tenho que olhar essa dinâmica, eu tenho que confirmar a dinâmica da oferta. Então, sim, começo olhando a oferta, como ela está se movimentando, se é para alguma tipologia específica ou se a oferta em determinada região não está olhando para determinado tipo de oferta. Por exemplo, né, a concorrência está toda posicionada num altíssimo padrão, em plantas acima de 200 metros, e eu estou deixando de olhar o estúdio, por exemplo, né, em determinada região. Né? Então, eu vou lançar um estúdio nessa região. Bom, mas para eu lançar, eu vou ter que entender também o outro lado. Eu tenho que entender, tem gente com renda? Tem gente com renda disposta a comprar um imóvel compacto? Gente com renda, querendo comprar um imóvel compacto e a pagar o real por metro quadrado mais caro, às vezes, que um residencial padrão? Então, eu tenho que responder essas outras perguntas. Né? Então, a gente tem um estudo bastante importante, que é o estudo vocacional para essas regiões. Né? Então, é um estudo que vai trazer para o incorporador a dinâmica recente desses mercados, no sentido de concorrência, de como eles estão se comportando, como a oferta se comporta, mas isso muitas vezes o próprio incorporador faz, ele fala com as imobiliárias, já entende, as imobiliárias começam a trazer para ele a informação de mercado. Então, a gente traz uma informação com mais exatidão nesse sentido, mas o que é novo para ele, por exemplo, é no estudo vocacional que eu também vou entrevistar outros entes de mercado, então a gente conversa também com outros entes, às vezes, por exemplo, até em prefeituras, a gente entra com a Secretaria de Habitação para entender se naquelas regiões que ele está querendo entrar, aquelas regiões vão ser estimuladas no futuro, então a gente vai pegando mais informações com empresas entrantes. Aí, pô, mas por que eu vou conversar com uma empresa entrante numa cidade? Simplesmente porque ela traz, muitas vezes, muitos empregos. Né? Essas empresas são catalisadores do mercado imobiliário. Então, a gente tem que estar sabendo para onde o investimento privado está se movimentando. Né? Então, por exemplo, aqui, agora em Guaíba, a gente tem a movimentação de uma grande empresa vindo, Sim. que vai trazer vários empregos, a expectativa é essa, ou seja, o mercado imobiliário tem que se preparar para isso, ele tem que estar linkado a esse novo desenvolvimento. Santa Catarina não é diferente disso, a gente vê empresas se mudando
para várias cidades e elas são empresas catalisadoras desses empregos e, portanto, do próprio mercado imobiliário em si, né? Seja desde a gerência alta até os colaboradores mais simples, vamos dizer assim, em relação ao todo que a gente pode operar dentro do mercado imobiliário, né? Então, esse é um ponto, né? Ter essa dinâmica dessas informações de renda da região, de como a renda está se comportando, de como o investimento privado está se comportando. E o último ponto, e eu vou dizer até mais importante, de novo, é a opinião das pessoas. Ou seja, depois tem um terceiro momento desse estudo onde eu vou confirmar se as pessoas pagariam, né, aquele valor que está pensado de entrar naquele mercado por aquele incorporador, se as pessoas morariam nessas regiões e se elas aceitariam aquele tipo de produto. Então a gente consegue daí confirmar se existe ali um nicho ou não. Então são 3 momentos que geralmente na mão do incorporador hoje a gente vê muito desenvolvido essa parte mais da primeira fase, onde estuda a concorrência, mas depois a gente vê mais fraco essas informações, por exemplo, de onde está movimentando a renda, de onde está indo o investimento, quais regiões são valorizadas. E o terceiro momento a gente vê quase nunca, que daí sim é a contratação sempre do Instituto de Pesquisa, né, de quem vai entrevistar essas pessoas para poder confirmar que lá existe um nicho. Tá? Então, é mais ou menos esses... A gente vê esses grandes desafios de entradas de empresas em regiões novas. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, também não para não me estender muito nesse ponto, mas a gente conversou sobre isso. Por exemplo, apartamentos que tem... A gente vê em Santa Catarina, vou pegar Chapecó. Uma cidade está acostumada a ofertar apartamentos prontos. Então, ele tem piso, ele tem rodapé, ele tem gesso, muitas vezes tem até iluminação. Então, o nível de acabamento ele é mais avançado. Não vou dizer que é melhor, né? Eu estou comparando aqui o nível de acabamento. Sim, ele sempre é mais avançado em relação, por exemplo, ao que a gente está acostumado em outras praças. Por exemplo, São Paulo, Porto Alegre mesmo, a gente vê entregue no osso. Né? E as pessoas preferem assim, porque preferem depois personalizar. Então, muitas vezes o incorporador ele vai sair da sua praça onde ele está acostumado a ofertar o produto de um jeito e ele vai chegar em outra, ele precisa se reposicionar no produto, na comunicação, na tabela de vendas, que é uma questão que a gente está falando agora. Por exemplo, o equilíbrio da tabela de vendas é um negócio muito difícil e que vem lá, por exemplo, no estudo quantitativo, a gente consegue entender qual é o nível de renda das pessoas, o nível de poupança, por exemplo, facilita muito para equilibrar a tabela, porque depois que eu sei quanto que o sujeito quer dar de entrada, o resto a gente vai equilibrando ao longo ali, né? O LTV serve para isso, a gente consegue montar bem uma tabela para isso, né? E depois poder tomar o financiamento com mais tranquilidade lá na frente. Né? Eu acho que esse ponto é bem importante e para quem está ouvindo a gente, fica um exemplo para a incorporação. E eu vou citar de novo o feeling do incorporador, o feeling do dono do negócio. Ele é muito importante. É o primeiro feeling que a gente busca. É de quem comprou o terreno, de quem fez o estudo. E uma das coisas que exemplifica isso muito bem, eu vou falar de novo da Cirela. A Cirela, quando ela resolveu vir a Porto Alegre, ela tinha uma convicção, que ela não poderia entrar no mercado regional sozinha. Ela precisaria fazer uma joint venture com uma outra empresa. Isto é, ela precisaria capturar a expertise dos stakeholders do mercado. Ela precisaria, naquele momento, fazer uma parceria, pegar o olho de quem estava dentro da região, quem tinha especificidade, conhecia a idiosincrasia do bairro, o detalhe de necessidade, por exemplo, de tamanho de apartamento, quantos metros ele deveria ter, se tinha que ter sacado ou não, churrasqueiro ou não, enfim. Porque lá no São Paulo e Rio, onde ela domina, é totalmente diferente. Por exemplo, e a Cirela, quando ela resolveu, junto com a Goldstein, ir para a região metropolitana, ela fez uma joint venture com a Mosman, entrou com a Mosman no Hamburgo, ela entrou com a Dória aqui em Santa Catarina, né? Entrou com o Marlos lá no Paraná, acho que era a Dória no Paraná, e com a Cota em Santa Catarina, e aí eu gerenciei essas regiões aqui de Novo Hamburgo e Caxias do Sul. Caxias do Sul era com... me faltou o nome da empresa, era do Everton na época. Isso. Enfim, eu acho que estava junto lá nesse projeto. Então, para buscar o quê? A especificidade local, para entender a cultura do local. Então, de novo, é muito importante entender, e fica essa advertência para as pessoas que querem entrar no mercado novo, ouvir as pessoas locais. Faz todo sentido, né, Thiago? Isso é a primeira regra da Cirela, e essa fica para nós, né, sempre ficou isso, é não lutar contra a cultura. Não. A cultura é exatamente isso.
a cultura de como ofertar, né, dentro de uma determinada região, de como consumir dentro de uma determinada região, né? A gente não luta contra isso, né? A gente vai se adequando, né? E se a empresa consegue se adequar, consegue se remodelar para atender aquele mercado, que ótimo, né? Porque se ela não consegue, de fato, ela não vai ter o desempenho naquele mercado que é o necessário para ela, né? Não, cultura é vida, e esse é um primeiro respeito. A gente tem exemplos de lojas, de empresas que vieram do eixo Rio-São Paulo para cá e não deram certo. Por quê? Porque não falaram a linguagem do gaúcho, entendeu? Não conversaram com os gaúchos. Tiago, a gente veio lá, então, de algumas tônicas da importância, a gente veio do desafio, agora eu quero falar da concorrência, tá? Eu gosto muito da concorrência, eu adoro visitar a concorrência, eu vou com frequência a São Paulo, quando eu vou, eu visito diversos empreendimentos, não são diretamente da concorrência, mas de todos. Outro dia eu fui para São Paulo de carro, fui parando, né? Fui parando em Itapema, Pedras Brancas, Balneário Camboriú, fui parando em Curitiba, enfim, em São Paulo também, para conhecer os empreendimentos da concorrência. O que o mercado está fazendo? Adoro fazer isso. Isso engrandece significativamente a nossa cultura imobiliária, mas qual é o olhar que vocês têm para a concorrência, né? Em que momento ela pode te auxiliar ou me auxiliar para desenvolver um novo empreendimento? Eu preciso estar olhando para eles. Eu me lembro que tinha um conceito, não sei se vale, que uma pesquisa de mercado ela vale até que o meu vizinho não lance um produto do meu lado, né? Porque ele vai consumir essa concorrência, esse público, né? Ele vai sugar esse povo. Conta para mim, que história é essa? A concorrência é relevante nesse sentido? Sim ou não? Vamos lá, tem duas respostas. Como economista, a gente sempre gosta de dar essas duas respostas, né? Então, quando a gente olha para a concorrência no sentido de benchmark, ou seja, eu poder olhar os empreendimentos, né? E é o nosso cacuete esse, né, Luciano? A gente faz isso toda hora, né? Porque a gente está em vários clientes, né? Em várias regiões do país, né? Sempre atendendo diferentes realidades, né? A gente, na AlphaPlan, a gente está todo dia fazendo isso, muito parecido com a B2B. A gente está fazendo todo dia isso, ou seja, a gente está numa cidade diferente, uma região diferente, culturas diferentes, e sempre bebendo exatamente dessa fonte que são os lançamentos imobiliários, ou seja, poder ver coisas diferentes, jeitos diferentes de lançar, produtos posicionados de forma diferente, né? Às vezes a comunicação está trazendo uma diferença e uma dinâmica diferente para esses empreendimentos. Então, olhando na concorrência nesse sentido, ou seja, utilizando ela como benchmark para inteligência imobiliária, no entendimento das boas práticas, né? Daquilo que eu posso trazer para o meu empreendimento, né? Por exemplo, o trabalho da B2B, né? Que pega o sujeito ali pela mão, eu levo toda essa gestão do lançamento, levo ele para um caminho mais seguro, né? Ou seja, ou utilizar uma pesquisa de mercado, essas boas práticas de mercado ou outras que a gente vê acontecendo no mercado como um todo, isso é muito importante. Isso é o dia a dia, deveria ser o dia a dia de todo incorporador. O incorporador, a gente sente e percebe muito o seguinte, às vezes o incorporador, quando ele é mais local, ele acaba faltando essa veia para ele, né? Acaba faltando esse cacuete de viajar mais, de visitar mais os concorrentes em outras regiões, olhar a concorrência, né? Eu coloco concorrência bem entre aspas, é olhar a oferta imobiliária, vamos dizer assim, né? Melhor que até concorrência, é a oferta imobiliária no país inteiro. Então tem coisas muito boas acontecendo, por exemplo, em João Pessoa, na Paraíba, que eu sempre cito. Né? Referência. A Referência à gente tem vida. referências de arquitetura, referências aí de produtos diferentes que podem ser aplicados aqui. A gente consegue trazer boas práticas de diversas áreas do país. Então, por esse lado, toda hora tem que estar se alimentando disso. O que a minha bronca em relação a olhar a concorrência é, quando eu olho para a concorrência, eu pego um exemplo específico e eu tento jogar aquilo para mim. Ou seja, eu vou repetir aquela jogada que determinado ofertante fez no mercado, pura e simplesmente achando que aquilo vai ter a dinâmica igual a dele. Então, isso é o perigoso. Ou seja, olhar para a concorrência, a gente brinca que é a mesma coisa estar dirigindo para frente, ou dirigindo o carro, olhando o tempo inteiro para o retrovisor. Os retrovisores são importantes. Espelhinhos laterais, retrovisor, ou seja, eu estou olhando o que aconteceu no mercado, é muito importante. Não vou arrancar eles do meu carro. Mas eu também tenho momentos que eu tenho que estar olhando para a pista, olhando para o que é a tendência, o que vai acontecer lá na frente, né? Vai chover lá na frente, tem um caminhão, ou seja, eu tenho que ter um entendimento de como o mercado vai se comportar lá na frente. E aí entra de novo, o estudo de mercado é para isso, ele é para enxergar um pouco mais à frente, é para ele trazer essa tendência, né? Trazer essa de como o consumidor vai se comportar lá na frente, é olhar de novo para frente, para o para-brisa, né? Então,
se a gente somente tentar replicar o que o concorrente fizer, né? Então, olha, determinada região lá está lançando e vendendo muito bem estúdio. E eu sou uma empresa, por exemplo, um incorporador, que não estou acostumado a fazer isso. Vou entrar nesse mercado? Às vezes eu quebro a cara, eu acabo chegando lá tentando ofertar uma infraestrutura, de repente, não tão adequada para aquele tipo de empreendimento, ou vou entrar com R$ 1 por metro quadrado de venda mais alto que todo mundo, porque eu também já não tenho a engenharia pronta para fazer, né, uma eficiência, por exemplo, que a gente sabe que é mais difícil no estúdio. Então, se não tem esses números na mão, às vezes repetir o que o concorrente está fazendo, a gente acaba indo mal. E tem aspectos mais amplos, às vezes. Não, a empresa é muito boa na parte de engenharia, ela consegue se adequar muito bem a diferentes mercados, diferentes nichos, né? Opera desde o popular até o alto padrão, ótimo. Mas a gente, às vezes, trocando de regiões, né? Ou ofertando mais em determinados mercados, às vezes também é o risco. A gente vê isso acontecer. Volta e meia se perguntar, mas teve um movimento lá das salas comerciais, que todo mundo viu acontecer, né? Todo mundo lançou sala comercial, né? Não só pela pandemia, mas antes da pandemia a gente teve a crise da sala comercial. A pandemia veio para reforçar esse movimento e até hoje, por exemplo, tem regiões aí que não cicatrizaram, vamos dizer assim, dessa situação do estoque da sala comercial, né? Ou seja, não tem mais lançamentos. Mas a gente também vê outras regiões do país lançando sala comercial e vendendo tudo, né? Então a gente fez visita essa semana numa região, determinada região, que é dá para falar, que é o oeste de Santa Catarina, onde um determinado empreendimento tinha vendido em 30 dias, tinha vendido mais de 600 unidades. Desculpa, em 60 dias, 600 unidades. O que para outras praças é inconcebível. Sim. Não é nem o estoque total Sim. da região, né? Então, de novo, a gente tem um estudo também na Alphaplan, que é o Flash Report, né? Ele é um estudo para quando o sujeito está olhando para uma nova área, né? Então, recebeu uma nova área, recebeu uma nova cidade, será que eu entro ou não entro nessa cidade? É um estudo muito rápido, então um estudo que ele entrega em até 7 dias, é muito veloz para entregar, e é um estudo que ele junta o quê? Ele vai juntar o nosso retrovisor, a gente vai trazer a visão lá da concorrência, né, para o incorporador poder entender o que está acontecendo naquela cidade. A gente traz essa questão também da renda, tá? Também olhar a massa de renda que está, enfim, desenvolvendo na cidade, mas a gente traz sempre uma opinião da Alphaplan, ou seja, vai ter um laudo, né? Vamos dizer que fosse um laudo, né? Então vai ter o raio-x daquela cidade, mas também tem um laudo tendo essa opinião de como poderia se posicionar, né? O que a gente teria de posicionamento futuro, de nichos futuros a serem tratados naquela cidade para ele poder migrar de uma forma mais segura também e poder se posicionar de uma forma mais estratégica, né? Defendendo também seu posicionamento futuro, né? Legal, legal. É aquela história, né? Um olho no peixe, o outro no gato, né? Um olho no peixe, outro no gato. Eu gosto da concorrência, ela nos ajuda a ser melhor. Nós melhoramos ao olhar para a concorrência, faz todo sentido isso, né? E, de novo, eu sublinho esse assunto sempre, quem está ouvindo a gente, eu falo para as empresas, vamos visitar o stand de venda dos nossos colegas, dos nossos concorrentes. Faz muito sentido olhar, ter uma nova visão, sair um pouco da nossa casinha, ser um pouco das porteiras da nossa casa, das nossas fronteiras e avançar, né? Ir em direção ao novo. E a gente percebe cada coisa, né? Cada coisa, isso abre significativamente os nossos olhos. Tiago, deixa eu só cumprimentar o pessoal aqui. Entrou o Tiago Medeiros, nosso contador, melhor contador de Canoas, Tiago Medeiros. A Mari Lendecker, grande Mari, saudade de ti, quanto tempo nós não nos vemos, né? A Mari trabalhou com a gente, eu conheço ela há muitos anos, trabalhou com a gente na Cirela durante muito tempo, né? Enfim, tá o Luciano Aires aqui lá de Camboriú também, um abraço, o pessoal está entrando aqui. Bom estar com vocês. Vamos lá, se alguém tiver alguma pergunta para o Thiago aí, aproveita, daqui a pouco a gente consegue esclarecer algumas dúvidas aqui. Vamos lá, Thiago, agora vamos imaginar algo um pouco maior, tá? Um pouco maior, vamos falar de Masterplan aqui. A gente tem alguns Masterplans em Porto Alegre, né? O Central Park da Rossi, que é um case. Nós temos um grande case também, que é o Jardim Europa, um dos maiores cases da cidade, empreendimento. Eu me lembro que lá atrás a gente começou a vender, Mari, não sei se te lembra o valor, 2007 a gente começou a vender, eu implorava para vender um apartamento a 370 mil, hoje está 1 milhão, tanto, 2 milhões de reais, né? Lembra?
quando a gente lançou. E a gente está falando de Master Plan. Eu estive visitando alguns em São Paulo, fantásticos, né? Me falta o nome agora de um que eu visitei em São Paulo. Só o plantão de vendas custou 20 milhões de reais. A maquete custou 1 milhão de reais, né? Era um VGV de mais de bilhão. E que caminho tu segue, falando especificamente sobre Master Plan, sobre grandes empreendimentos, né? Para avaliar grandes áreas, grandes terrenos, esses desenvolvimentos imobiliários que vão permanecer a longo prazo, né? Agora, só salientando, tem uma área escondida em Porto Alegre que está sendo moldada na descida da Carlos Gomes ali, na frente do trem, praticamente feito pela Idealiza, vai ter um Zafre ali, que é um Master Plan também, né? Conta para mim, como é que tu chega nessa conclusão, Thiago? Como é que a tua empresa atua para ajudar o incorporador e loteador imobiliário a tomar essa decisão, né? De entrar numa empreitada com este tamanho, com esse grau de complexidade. Até porque tem que fazer rua antes, fazer praça antes. O investimento na frente é gigantesco, né? Até tu ter resultado demora muito tempo, né? É verdade, Luciano. Masterplan realmente é um desafio bastante complexo, né? Desses anos todos, assim, a gente desenvolveu alguns masterplans importantes, e o estudo ele é totalmente diferente, né? Um estudo que ele precisa de uma profundidade muito maior, ele precisa de um acompanhamento, ele é um estudo vivo, né? A gente começa a fazer, a gente tem até um nome, a gente fez uma brincadeira que é o Alpha Master Plan, né? Já que é Alpha Plan com Master Plan, então faz o Alpha Master Plan. Então, Aloha, show. é um estudo específico aí para direcionar essas grandes áreas, né? A gente fala dessas grandes áreas, pode ser daqui a pouco um novo bairro na cidade, né? Então a gente vê isso acontecendo muito. Regiões que acabam tendo desenvolvimento ali de 10, 15, 20, 30 anos às vezes, e que a gente toma sempre como conceito dentro da AlphaPlan é o seguinte: tem que ter um condão, né, que vai levar esse empreendimento até o final com o melhor VGV possível. Todo incorporador pensa nisso, ou seja, vou começar a desenvolver uma área, né, para ter o melhor VGV possível naquela Sim. área. Né? Então, o que é mais importante para a gente? Às vezes a gente vê um master plan, vamos dizer assim, só olhando a arquitetura, e aqueles lançamentos iniciais, normais, de qualquer incorporação, só que a gente vê o seguinte, a gente até brinca, né? Começa lançando Minha Casa Minha Vida e acaba lançando depois, lá no final, lá na reserva que eu vou deixar, né, nessa área, um super empreendimento de alto padrão. Às vezes acontece muito disso. Eu estou exagerando aqui, Sim. né? Estou É uma figura fazendo uma de caricatura, linguagem, vamos dizer claro. assim, né, da situação, mas a gente vê mais ou menos isso acontecer. Vai se jogando mais ou menos umas áreas, ele geralmente vai se reservando melhor do terreno, né, dessa gleba gigante, desse bairro, para futuros empreendimentos de alto padrão, mas aquilo não está testado, aquilo não foi levado a teste, né, não está se olhando para que condão, para que tema o empreendimento pode seguir. Então, para nós, o principal ponto é, quando eu vou estudar um mercado e vou estudar um determinado novo bairro, um master plan, para definir um master plan, primeiro ponto para nós é o que levaria, qual é o tema, qual é a infraestrutura, quais são as estruturas, eventualmente qual a arquitetura, né? Então, qual é o tema que vai levar esse empreendimento vivo até daqui 25, 30 anos, 15 anos. É isso. Porque o último empreendimento, ninguém sabe. É A verdade. gente não sabe. Ninguém tem essa resposta do último empreendimento. Como vai ser o último empreendimento? A última gleba a ser lançada nesse master plan? Ninguém sabe. Agora, a gente consegue ter o que está na cabeça das pessoas, o que as pessoas motivaria essas pessoas a mudar de região, a buscar aquela região. Então, o principal ponto é como é que eu trago? O primeiro ponto é como é que eu trago essa pessoa para uma região nova, para uma nova centralidade? Como é que eu crio uma nova centralidade para que ela venha? E o segundo momento, e é para mim até o mais difícil, é como é que eu mantenho essa pessoa naquela região. Então, vou te dar um exemplo. A gente vê muito aparecer masterplan, por exemplo, baseado em residenciais. Eu faço por exemplo, posso fazer uma praça, né, linear, faço uma praça linear no meio do empreendimento, da grande área, e começo a lançar empreendimentos à volta. Pode ser condomínio fechado, loteamento, e eu penso primeiro o residencial acontecendo. Sim. Mas às vezes, muitas das vezes, a gente pode ter outras viabilidades, outros tipos de projetos que podem alimentar aquela região. Por exemplo, de novo eu vou voltar para essa questão da empresa, o aspecto dinamizador de uma empresa. Uma grande empresa colocada em determinada região, ela dinamiza aquela região em termos de emprego, ela traz pessoas para perto. A gente pode ter, daqui a pouco, dentro de um master plan, um desenvolvimento
para receber empresas, tá? E às vezes pode ser desde a pequena, né, comércio, eu posso estar falando de grandes empresas, onde eu começo a dinamizar uma região, onde eu começo a vender aquela região enquanto uma nova centralidade. Então as pessoas vão buscar aquela região de noite e de dia, né? Porque eu não quero que aquela região morra à noite, por exemplo. Ela tem que estar viva durante a noite também. Então como é que eu faço? Eu vou ter que fazer essa mescla, eu vou ter que trazer o comércio, o serviço, vou ter que trazer empresas que deem ancoragem para isso e que a gente consiga oferecer naquela região também aspectos de convivência e lazer. Então a gente vê que às vezes se inverte muito. Não, eu vou direto para o lazer e para a questão ali de prática esportiva, né, para espaços de convivência. E muitas vezes só uma praça, uma bela praça, né, não vai resolver a região. Não vai ser uma nova centralidade. A gente viu isso acontecer muito, por exemplo, em cidades até do interior do país, de ter um potencial de ter novos bairros, mas que os bairros ficaram vazios. Porque as pessoas utilizam, por exemplo, só no final de semana. Sim. Eu pego a minha cadeirinha lá, vou para aquela nova praça que foi desenvolvida numa nova região, mas eu vou só no final de semana, porque ela não tem um atrativo do dia a dia. Ela não tem uma empresa, ela não tem um restaurante, né? Ela não tem nada que atrai a pessoa durante o dia e a noite, durante a semana, por exemplo. Então, tem que se pensar muito bem e se testar esses mercados, e aí entra de novo, né, o aspecto aí do estudo de mercado. O Alpha Master Plan, ele serve exatamente para isso. Eu vou primeiro testar essas regiões, entender como as pessoas pensam, novas centralidades, né, uma nova centralidade nessa região, levo isso a teste, e a gente começa a depreender disso exatamente quais são os drivers de decisão dela. Olha, o que eu buscarei numa região como essa? Né? Eu estou buscando, hoje, onde é que eu faço o meu consumo do dia a dia? Né? Qual é o meu rito do dia a dia, de escola, de consumo de serviços, né? Onde eu trabalho. Então, tudo isso a gente esquadrinha, consegue entender esses clusters de comportamento e consegue reagir a isso. Ou seja, a gente consegue brifar a arquitetura de uma forma mais correta, ou seja, viesado a mercado, né? Ou seja, eu estou com viés do mercado, eu consigo brifar a arquitetura para que ela consiga daí sim conceber o melhor empreendimento para aquele momento. E, de novo, com o melhor tema. Tá? Então, vou te dar um exemplo também. A gente desenvolveu aí um bairro, que eu só não posso dizer ainda a cidade, mas é um bairro no Nordeste, né? Isso a gente pode falar, um bairro aí com mais de 600 hectares, uma região bastante importante, é um novo polo nessa região, e a gente orientou boa parte desses estudos, ou seja, poder dizer o que fazer, onde fazer, o que a gente começa, com o que a gente começa um master plan, né? Por onde a gente começa um master plan. Então, já vimos de tudo, né, Luciano? A gente já viu aí salada de fruta, né? Onde a gente pega um master plan lá que tem um parque aquático, tem esqui, tem mistura multipropriedade, vai misturando tudo. A gente tem muito cuidado para isso, ou seja, a gente tem que ter um entendimento de como é que a gente mantém desenvolvendo esse VGV ao longo do tempo. Isso é o mais importante, né? E com aqueles dois desafios, trazer a pessoa para a região e mantê-la na região, tá? Então, o principal ponto aí do estudo de mercado, de novo, ele entra para essa segurança, para o briefing da arquitetura. Então, a gente consegue refinar e tem uma parceria muito grande aí com os arquitetos nisso. Se a gente hoje já desenvolveu bastante isso, então a gente consegue brifar de uma maneira mais correta e tranquilizar o próprio investidor para que ele tenha ao longo, né, esse condão, né? Ou seja, ele tem um tema para seguir durante o tempo, né? E conforme ele vai seguir esse tema, ele vai desenvolvendo aí os aspectos imobiliários e os lançamentos dele, né? É um grande desafio, né? Tu fazer um master plan. Eu estive visitando São Paulo, o Parque Global, né, da Banks. O Parque Global é um dos projetos mais icônicos de São Paulo. Milhares de pessoas com shopping centers, com centro comercial. Um empreendimento com canais navegáveis. Enfim, é algo que vai mudar um pouco a vetorização da cidade de São Paulo, né? Mas a gente está falando num projeto, numa cidade altamente densificada. A gente costuma trabalhar, eu brinco, né? A nossa empresa, tu esteve lá no oeste de Santa Catarina, a gente atendeu uma empresa em Xanxerê também, mas a densidade populacional lá era muito pequena, como Guaíba, por exemplo, né? Guaíba é uma cidade de 100 mil habitantes, a cidade mais próxima está a 30 quilômetros, vou desconsiderar Eldorado, né? 25, 30. Então não é uma conurbação, não tem gente que eu busco na esquina, na cidade do lado. Eu preciso pensar em projetos mais específicos, mais assertivos, para não errar o lançamento, né? Quando a gente vai para o eixo Rio-São Paulo,
A Vivaz acabou de lançar um empreendimento com 1.200 apartamentos, vendeu tudo. Né? Vendeu em 30 dias 1.200 apartamentos. Estou falando numa cidade com 15 milhões de habitantes. Tem mais gente na cidade de São Paulo que no estado do Rio Grande do Sul. Né? Eu estive visitando também na região metropolitana de São Paulo, da MRV, um mega projeto também bilionário, chamado Cidade Sete Sóis. O pessoal pesquisa aí da MRV, Parque Global e Cidade Sete Sóis. São projetos absolutamente icônicos, né, que vão ser consumidos. Mas o nosso grande desafio é aqui também, né? Boa parte dos nossos clientes são aqui do Sul. Como é que tu lança esses projetos no Sul? Como é que tu desenvolve isso aqui em cidades em que tu não tem uma conurbação, isto é, uma região metropolitana forte, né? Porto Alegre tem 1,4 milhões de habitantes. A metropolitana de Porto Alegre tem 2 milhões. Então, se eu errar alguma coisa aqui no meio Canoas, né? Eu busco gente de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, São Leopoldo, mas se eu erro, por exemplo, em cidades como Guaíba, por exemplo, vou tirar da onde, gente, né? Algumas cidades mais do interior não tem, gente. Não tem. Então, de novo, o estudo de mercado ele vem nessa ideia. Nesse grau de assertividade, trazendo essa confiança. E até para dizer para não lançar. Né? E tem um dado bem interessante, tem alguns anos atrás, eu estava olhando São Paulo, por exemplo, para quem ouve a gente, entender a complexidade que é lançar um empreendimento imobiliário. São Paulo teve 10 mil projetos aprovados, eu não lembro que ano foi, lançou 3 mil. Porto Alegre tem milhares de projetos aprovados e não lança tudo isso, lança centenas. Por quê? Porque às vezes o produto não está no momento certo. Às vezes o produto não está na hora de ser lançado, entendeu? Empresa grande tem vários projetos aprovados. Ele não lança todo, porque não é a hora. Né? Não é a hora de lançar. Às vezes é melhor lançar um dois em vez daquele 3. Às vezes o concorrente lançou na tua frente, tem 2 concorrentes. Eu tenho cidades que a gente trabalha que foram 2 concorrentes lançar na frente. Por que eu vou lançar o terceiro? Eu vou brigar por preço? Não. Né? Não. Então, a nossa consultoria, Thiago, tanto a minha quanto a tua, ela atua exatamente nesse ponto, né? Para instruir o incorporador imobiliário, o loteador imobiliário, a tomar a melhor decisão. Né? E, às vezes, a melhor decisão é não decidir. Não né? É isso aí mesmo. Por mais paradoxal que pareça, é mais barato, né, para ele. Exatamente. A gente vê esse momento, né, Luciano, que todo mundo agora falando taxa de juros, né? É a bola da vez agora, a história da taxa de juros, e é verdade, né? Ela acaba punindo muito, né, a pessoa que quer tomar um financiamento imobiliário, ela acaba acaba postergando um pouco a compra, também o lançamento vai reagir a isso, o mercado imobiliário inteligentemente, em algumas cidades, alguns setores também freou, né, e é importante isso, para manter o mercado saudável, né, para todo mundo, né, não é só para o incorporador, porque parece, o incorporador freou e daí isso não é para ele, né, não, também para o mercado de quem acabou de comprar, para o investidor, para quem mora, né? Então também é uma maneira inteligente, né, de tratar o mercado. E a gente vê isso, né, que as pessoas acabam fugindo um pouco, quando a taxa de juros fica muito alta, ela acaba fugindo um pouco do financiamento, evitando o financiamento. Então a gente também tem que ter novidades para isso, né? As incorporadoras acabam se posicionando, tendo que esticar mais os prazos, né? Tendo que oferecer de maneira mais inteligente aí a questão da poupança durante a obra, né? Então, também o aspecto da oferta financeira nesse momento é muito importante, né? Então, a gente vê isso acontecendo nesse momento, né? Tem um ponto também, eu escrevi um artigo e foi publicado no Impulso Imobiliário sobre o achatamento da classe média. A Caixa ela tem sido uma forte guerreira em segurar algumas taxas de juros, estando caras ainda, elas estão acessíveis, né? E o problema não é o crédito, às vezes não é. É um pilar que é tão importante quanto o crédito. O crédito imobiliário é a base do mercado imobiliário. É dali que sai o incentivo de compra, mas é a política econômica, né? Com a taxa de juros alta, talvez o crédito imobiliário ele tenha segurado, a Caixa segurou, os bancos privados acabaram subindo, mas a pessoa que vai comprar, ela está tão achatada, ela está tão apertada, ela tem tão pouco incentivo para tomar um crédito de 20, 30 anos que ela acaba não comprando, ela se sente achatada. A classe média paga mais caro, a classe média está mais apertada, então um dos enfrentamentos maiores, e a gente tem visto isso, se eu não me engano, estava lendo um artigo agora há pouco, praticamente 70, 80 dos seus lançamentos foram Minha Casa Minha Vida, numa faixa de renda, num target que a
taxa é subsidiada, aí sim é uma taxa que é menor que a inflação às vezes, né? Então é mais barato eu comprar um imóvel é, e pagar na prestação do que não comprar, do que pagar aluguel, né? E a classe média está comendo, ela está achatada, ela está diminuindo, entendeu? A classe alta está comprando, a gente está com lançamento agora, Thiago, nos próximos dias a gente lança em Canoas, um empreendimento de uma empresa tradicional, desenvolvemos todo um projeto, ticket de 1,5 milhão, 2, né? Esse produto não tem problema, a gente vai vender esse produto. Agora, apartamento de 400, 500, 600 mil reais, a gente está com dificuldade. O mercado está assustado, as pessoas que compram estão assustadas, né? Isso, então a gente vê o aumento perfeito que tu colocou. Então a gente tem esse mesmo pensamento, ou seja, no Minha Casa Minha Vida, como a gente tem o contraste, ou seja, uma taxa baixa contra uma taxa hoje Selic tão alta, né? Ele olha para o outro financiamento e outra coisa. A gente teve não só em Porto Alegre, pela questão da enchente também, mas a gente viu essa movimentação do aluguel no país inteiro, né? O aluguel disparou no país inteiro, né? Como a taxa também subiu, o financiamento subiu, o aluguel acompanhou e as pessoas começam a olhar. Dentro da Minha Casa Minha Vida, muitas vezes vale a pena eu acabar, então, comprando imóvel, uma vez que o aluguel disparou, eu compro imóvel, que a taxa ainda está uma taxa baixa, né? Em comparativo ao que está acontecendo no mercado como um todo. Então, esse contraste ele foi muito interessante para o Minha Casa Minha Vida. A gente vê uma dinâmica muito, muito boa para o Minha Casa Minha Vida exatamente por isso, pelo contraste. Ou seja, um mundo em que a taxa está muito alta, que o financiamento está muito caro, eu consigo acessar um financiamento muito mais barato comparativamente a outros mercados, né? Então, é perfeito. E esse médio é exatamente isso. O médio é o que mais sofreu aí com a renda nos últimos anos. E aí o mercado de alto padrão, ele continua. Ele acaba perdendo, às vezes, um pouco de velocidade em determinadas cidades, ganhando em outras, mas é um mercado que ele é perene, né? É um mercado que ele continua porque os investidores lá colocam dinheiro e gostam do mercado imobiliário, que é um mercado seguro, né? Historicamente, num país aí que tem o crédito imobiliário muito, vamos dizer assim, rígido, nosso crédito imobiliário é um dos mais rígidos do mundo, né? A gente aí tem uma legislação, um arcabouço, vamos dizer, jurídico muito pesado e muito bom para o nosso mercado. Então, dificilmente a gente vai ter, em algum momento, uma bolha, por exemplo, de crédito imobiliário. A não ser que mude os aspectos jurídicos aí, a gente não tem como isso acontecer. Eu consigo ter sobrevalorização, né, em alguns mercados. Agora, bolha, né, de crédito imobiliário é uma coisa muito difícil de acontecer, exatamente pelo conteúdo que a gente tem jurídico defendendo aí esse mercado, né? Não, sem dúvida, o nosso mercado é muito conservador, é um dos mais poderosos do mundo, o mais organizado do mundo, os mais pujantes, e é extremamente conservador, está coberto de razão. Um outro ponto, acho que vale lembrar, a gente já vai para o final da live, tá? Quero agradecer todo mundo que estava com a gente aqui, que está conosco, obrigado por estar com a gente. Antes de mais nada, lembrando aqui e complementando, o nosso mercado, junto com o varejo, é o que mais sofre com a taxa de juros alta. A Selic, ela está em taxas absurdas, mesmo que ela baixe amanhã, até o mercado se adaptar a tudo isso, até ele chegar no ponto de equilíbrio, vamos sofrer muito ainda. Estamos sofrendo. O que a literatura está dizendo, o mercado está dizendo, é que nós não chegamos no fundo do poço ainda, né? Mas fica escrito aqui para nós, né? Fica claro para a gente aquilo que eu disse no início. Para o incorporador imobiliário, o loteador imobiliário fazendo um bom projeto, ele precisa ter um time técnico bom, né? A nossa empresa já atua no mercado há mais de 10 anos, a gente tem mais de 25 anos de experiência no mercado da construção civil, trabalhando com incorporadora, fazendo lançamentos imobiliários, desenvolvendo produtos imobiliários, né, Thiago? A tua empresa é uma empresa de pesquisa. Então, eu quero te agradecer muito aí, antes de agradecer de novo, né? Se vocês quiserem conhecer mais a Alphaplan, antes que eu me esqueça, entra lá no site. Thiago, qual é o teu site lá? www.alphaplanpesquisas.com.br. Eita! PH, né? Tô vendo aqui o teu site bonito pra caramba, conhece lá, segue a Alphaplan. Alphaplan com PH, exatamente. Thiago, Luciano, obrigado demais, por ter... agradeço mais o espaço, Luciano, demais aí, a tua empresa a gente gosta demais, gosto mais de ti aí, são profissionais tão bons aí, né? O Vicente, a Daiane também, cara, pessoal deixa de eu alta ver qualidade. Se a Daia está aqui ainda, deixa eu ver se a Daia, porque ela entra e sai o tempo todo, estava no Summit, deixa eu ver se ela está aqui, já saiu, acho que ela está aqui. Não, a Daia está verde, a Daia está aqui verde, então ela está ali ainda, a Daia é nossa diretora de marketing. Legal. A gente desenvolve projetos juntos, ela estava no Summit lá, copiando ideias para a gente aplicar
nos nossos clientes, né? Sim, sim. Mas, Obrigado, Luciano, obrigado pelo por espaço, tudo Luciano. mesmo. Conta com a gente Sim. sempre aí. Pessoal, abraço, bom ter estado com vocês. Entra no nosso site lá, Método B2B. Entra lá, métodob2b.com.br. A gente vai estar agora em Florianópolis com o nosso treinamento. Já, sei lá, passou de 300 pessoas já inscritas no nosso treinamento. A gente vai depois para um treinamento presencial, falar um pouco do nosso método, daquilo que a gente faz, como desenvolve lançamentos imobiliários, e é assim, tá? Vamos embora. Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima live. Semana que vem eu vou estar aqui com a Skyline, nosso amigo lá de São Paulo, trabalhamos juntos na Cirela também, o Andrei, não sei se te lembra dele, Thiago. O Andrei era estagiário na Cirela, agora está com uma empresa fantástica, fantástica, colocando sala de imersão, totens, enfim, a gente vai falar sobre esse assunto semana que vem, tá bem? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Yeah.